querido povo de Deus aqui presente, querido povo de Deus que nos acompanha pelas redes sociais. É o 6º domingo do tempo comum. E a Sagrada Liturgia hoje, ela nos coloca praticamente em xeque. A pergunta de Jeremias, né? A quem devemos confiar? Jeremias diz que é maldito o homem que confia em outro homem. E depois, logo na sequência, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor. Qual seria a nossa resposta? Importante, porque o próprio Jeremias, ele já anuncia logo na sequência o que acontece com aqueles que de fato querem confiar em Deus. E aqui soma-se a informação de Jeremias ao salmo que hoje nós rezamos. Fala-se que quem confia em Deus será como uma árvore plantada à beira do rio, significando que não faltará água, tanto para tirar as impurezas, como também para irrigar a terra, para que tenha boas raízes, e assim a árvore possa crescer de maneira forte, para dar os seus frutos no tempo certo. A liturgia quer inserir você nesse contexto, mostrando que se de fato você não ter medo algum de lançar a sua confiança consciente, a sua confiança total em Deus, Deus ele promete na palavra que os frutos vão acontecer, como esta árvore citada. Aqui é importante observar esses detalhes, pois o Evangelho fala para nós sobre alguns momentos desafiadores que o cristão deve enfrentar em sua vida. A lista de bem-aventuranças que hoje Jesus apresenta são dados importantíssimos para que todos aqueles que se lançam no caminho de Deus, que querem acreditar em Deus, como o profeta Jeremias está sugerindo, é fato que haverá alguns momentos de provação. Deus ele prova os seus filhos, né? Lembremos aqui de Eclesiástico capítulo 2, né? Se você entra para o serviço de Deus, prepare o seu coração para ser provado, como ouro, como a prata. Padre, por que acontecem as provações de Deus? Porque Deus não quer que nenhum dos seus filhos cresçam de maneira qualquer, de maneira frágil. Mas à medida que você se lança em Deus, Deus ele permite provações em sua vida, para que cada vez mais você vai se sentindo uma pessoa forte, como aquela árvore ao lado do rio, que ganha raízes potentes, que ganha um tronco robusto, que vai crescendo com galhos firmes, folhas vicejantes, para que o seu fruto aconteça no tempo certo. As provações que é permitida por Deus, ela tem um objetivo. Deus não quer ficar brincando com seus filhos, não, é ao contrário. Por isso então, a grande importância de você compreender que a maneira com que Jesus ele lista as bem-aventuranças é uma maneira a qual o cristão tem que entender que se trata de um modo de viver. Aqui, quando Jesus anuncia as bem-aventuranças, Ele está expondo para você
o modo de ser cristão. Ser cristão é assim. Jesus está anunciando: você será uma pessoa bem-aventurada se você tiver ali paciência, pois a árvore, para crescer e dar frutos, é necessário também que tenha consciência de que o ser humano, ele precisa esperar, ele precisa aguardar o tempo certo para que as árvores ali, frutíferas, deem os seus frutos conforme o seu tempo. E até que cheguem os frutos, então é fato que esta árvore que está plantada à beira do rio, ela por vezes terá que passar pelas intempéries do próprio clima. Às vezes chove forte, às vezes para a chuva, às vezes é um frio à noite, às vezes é um vento mais forte, às vezes é uma enxurrada que passa perto da árvore, Condições da própria natureza que vai fazendo ali com que aquela árvore ela comece também a ganhar mais resistência. É algo semelhante que Jesus está dizendo nas bem-aventuranças para todo aquele que deseja ser cristão. Ser cristão, você deve se adequar assim, você se prepara, porque pode ser que na sua vida de cristão, sendo um bom homem, uma boa mulher de Deus, pode ser que volta e meia surja alguma perseguição contra a sua fé, contra o seu jeito de ser cristão, contra a sua maneira de querer e desejar as coisas mais justas. Ali vem a injustiça, e assim sucessivamente. Por isso então, repare bem que aquilo que Jesus anuncia hoje, longe de ser algo dificultoso de viver, é o contrário. Jesus, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, em primeiríssimo lugar, você tem que tomar consciência disso. A você que está aprendendo a confiar em Deus, Jesus já anuncia de antemão: a sua vida está passando por esse cadinho da provação, por esses momentos de intempéries. Então Jesus está dizendo: bem-vindo ao cristianismo. E ao mesmo tempo ele diz: você será uma pessoa bem-aventurada, porque na hora certa o próprio Senhor Deus, ele há de enxugar as suas lágrimas. Está chorando? Está sentindo alguma provação? Está passando por algum momento dolorido na sua vida, como qualquer tipo de perseguição? O próprio Jesus está dizendo: alegrai-vos, exultai-vos, porque grande será a vossa alegria. E assim, meu irmão e minha irmã, você deve então estar vivendo sempre a sua fé cristã, em primeiríssimo lugar de tudo, sempre confiar em Deus. É o pedido de Jeremias. Será uma pessoa muito bendita todos aqueles que confiam no Senhor. E aqui é fácil de compreender isso, porque trata-se de um ensinamento catequético, os 10 mandamentos da lei de Deus. Qual é aquele que vem em primeiríssimo lugar? Ame a Deus sobre todas as coisas. E depois, num resumo de Jesus, ele diz: após amar Deus, ame o seu próximo como a ti mesmo. Aqui está então uma chave de leitura, a qual todo ser humano pode se tornar uma pessoa bem-aventurada. E é assim que Deus quer que você viva, que você sinta essa bem-aventurança desde já. Deus quer que você sinta cada uma dessas bem-aventuranças. Deus quer que você experimente Ele
até mesmo quando você passar por esses momentos que você pode achar na sua vida que são dificultosos. Por isso peçamos a Deus essa graça nesta Santa Missa de hoje. Peçamos ao Senhor nosso bom Deus que sejamos como esta árvore que cresce ao lado do rio, que sejamos cristãos a dar bons frutos, que sejamos cristãos à medida que passamos por caminhos de provação, que Deus nos conceda sempre senti-lo e experimentá-lo, sentir o seu amor até mesmo nesses caminhos mais provatórios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.